Olá! Na aula de hoje a gente vai conhecer um recurso do Horus que é o PDV não fiscal. É uma frente de caixa que você pode utilizar para determinadas situações onde você ou tem um talãozinho de notas, que é o chamado de D1, onde você emite o documento fiscal e entrega para o cliente, mas tem que resolver dentro do software a saída do seu estoque, composição dos lançamentos financeiros, ou quando você vai realizar um evento e posteriormente ao evento, dando a manutenção do estoque e crédito dos lançamentos financeiros, você vai fazer uma nota de venda apurando a saída fiscal dessa mercadoria. O PDV fiscal ele pode ser utilizado por qualquer parceiro, já está disponível no módulo Venda Varejo, tanto nas versões Enterprise quanto a versão Standard do software. Vamos conhecer os recursos que o PDV não fiscal oferece para você utilizar aí no seu dia a dia. O PDV não fiscal faz parte do módulo de venda varejo aqui do Horus e ele serve para ser utilizado tanto num evento, numa exposição que você vai fazer dentro da sua livraria ou praticamente no sistema de evento mesmo que o sistema comporta para você quando você vai trabalhar remotamente, offline. E o não fiscal está ligado com impressoras que não têm essa funcionalidade de memória fiscal. Você pode tanto imprimir um comprovantinho numa impressora térmica não fiscal ou numa impressora matricial, que é aquele modelo um pouco mais antigo, porém ele não dá a contabilização desse resultado da movimentação fiscal que você posteriormente vai ter que fazer uma nota, ou no caso, se você tiver ainda um talãozinho de D1, que você possa emitir e entregar para o cliente, mas já tratando dentro do software a saída do seu estoque e também os lançamentos financeiros referentes a essa venda. Então, o PDV não fiscal ele vai ser utilizado em conjunto com as configurações do PDV, onde a gente vai vincular CFAPs de operação para ficar gravado nas vendas, cliente, onde a gente vai abrir ali a venda especificamente, e também o processamento de séries, que quando você conclui a venda no PDV, ele fica nessa telinha aguardando o processamento para realmente concluir essa parte da integração, tanto com o estoque, quanto também para gerar o lançamento financeiro lá no sistema. Então vamos dar uma olhadinha no PDV não fiscal? O aplicativo em si do PDV não fiscal, ele é muito semelhante ao PDV fiscal, tá? O layout da tela é o mesmo. Lembrando que mais uma exceção do PDV não fiscal é que não é possível você trabalhar com o resgate de pontos do fidelidade, quando você utiliza essa opção de diferencial dentro ali do seu monitoramento de clientes, porque o PDV não fiscal ele não tem a funcionalidade de concluir o processamento da nota, ele passa por uma outra etapa, diferente do PDV fiscal e das outras funcionalidades dos PDVs, aliás, do SAT e do PAF dentro do Horus. Então, a primeira visualização que a gente faz, ele traz aqui automático o local de estoque que ficou vinculado lá na configuração do PDV, ele abre aqui numa nova venda, vem num consumidor automático, que é o que a gente pré-definiu, então eu posso tanto clicar aqui com o botão direito do mouse e buscar as configurações do PDV, usando aqui as teclinhas de atalho F9, e aí ele vai trazer essa telinha aqui pra gente, então empresa e filial. Eu tenho aqui a parametrização chamada cupom fiscal, que ela abre a venda já parametrizado no cliente 78, que é o meu consumidor diverso. Não estou trabalhando com nenhum contrato de exposição para já fazer a saída automática da consignação depois da conferência, então ele vem sem contrato. O local de estoque, onde a gente vai visualizar o saldo de produtos, ele está ligado com o meu local chamado editora, tenho mais outros dois locais de estoque. E o responsável, quando você abre a venda, ele vem com o FMZ. Também não impede, depois no momento de você visualizar aqui, de mudar o responsável, tá? No momento de efetuar uma venda. Então vamos voltar lá para a configuração do PDV, vamos buscar aqui o cupom fiscal. E eu tenho essas abinhas aqui embaixo, que são as parametrizações do aplicativo. Então, quando eu fizer uma inserção de uma venda, inserir a quantidade automática após buscar o item, quanto que ele vai estar inserindo na venda? Uma unidade de cada produto. Marquei aqui para visualizar a imagem dos itens, caso eu tenha lá vinculado as capas dos meus produtos. Ele vai me perguntar se eu quero a nota fiscal paulista, no caso do PDV fiscal. Então ele vai perguntar, deseja nota fiscal paulista? Por quê? Quando você faz a impressão do cupom da nota fiscal paulista, ele sai apenas o nome e o CPF do cliente impresso lá no seu cupomzinho na impressora fiscal.
A segunda aba é aquele arredondamento da impressora. Então, o ideal é você trabalhar sempre com 2 casas para ficar o arredondamento correto lá do item. Política de desconto é uma administração que você pode fazer diferente lá do telemarketing. Você vai ter uma condição específica só para as vendas aqui do PDV, só aqui da venda varejo. Então, você pode trabalhar diretamente um item do seu estoque, você pode trabalhar por tipo de produto, você pode trabalhar por editora ou um desconto genérico, independente das outras opções acima, até uma determinada data X, que essa política esteja válida. Então, hoje eu tenho cadastrado por tipo de item, que são itens genéricos, válido até o dia 15/1, e eu tenho essa política aqui, que vale até 2020, para o item aconselhamento, ele está com 15% automático. Então, toda vez que eu lançar esse produto, ele vai vir com 15% de desconto, e toda vez que eu lançar um item que está ligado com esse tipo de produto, ele vai ter os 15% também de forma automática. Quando se usa a impressora não fiscal, ele vai vincular se você vai imprimir cupom sim ou não. No caso, eu não tenho uma impressora atrelada aqui ao meu computador. Como é um PDV não fiscal, você poderia utilizar até uma impressora matricial grande, uma impressora jato de tinta, porém ele vai usar a sua folha de formulário e imprimir aquela tripinha no meio da folha. No caso de utilizar uma impressora, em qual porta de comunicação ela está ligada, quantidade de linhas de quebra, que é a configuração da dimensão lá das letras e do espaçamento entre uma linha e outra do cupom impresso, número de caixa da configuração, se eu estivesse trabalhando com impressão. Então, ele vai ficar como caixa 1 sempre aberto na configuração. E processar as vendas, eu vou dizer que sim. Então, ele conclui ali o processamento e já processa a venda. Conclui a venda e já processa. Impressora fiscal, quando eu estou trabalhando com o meu PDV fiscal, porque a telinha de configuração é a mesma para as 2 opções, fiscais e não fiscal. Então, você vai ter aqui a forma de impressão do cupom, que é o controle da estação, então ele sai nessa nomenclatura que isso é um padrão da impressora. Ele vai sair ICMS de produtos, se você trabalhar com tributação, as informações do cadastro do cliente, nome, endereço, os dados completos, imprimir descontos, imprimir a alíquota de ICMS, no caso de itens tributados. Se você está trabalhando com uma conexão remota, que é um TS, vamos supor que você tenha a livraria ou no térreo de um prédio que não está na mesma rede, você está acessando remotamente o seu servidor. Então, você está ali utilizando uma conexão remota. E no caso da gaveta vinculada com a impressora, que é aquela da abertura do troco, igual no mercado, que você tem lá, você conclui a venda, ele já abre a gaveta para você pegar o troco ou guardar o comprovante do cartão e fecha a gaveta para o PDV liberar para a próxima etapa. Então, não estou utilizando gaveta. E no caso do PAF, ele pergunta se você vai utilizar transações eletrônicas, que seriam o CITEF ou o TEF. Vou explicar para vocês uma outra situação. Aqui dessa série fiscal, tá vendo que eu tenho a ferramenta? Que é onde o sistema vai se basear, por empresa e filial também, quais são os CFOPs que estão gravados na operação. Então, aqui dentro da minha operação de cupom fiscal, da minha série cupom fiscal, eu tenho essa visualização. O meu consumidor padrão também é o 78, que é o meu consumidor diversos. Eu estou trabalhando com validação de saldo para essa minha série. O PDV é a única exceção que eu consigo faturar uma venda mesmo que eu não tenha saldo do item naquele local. Porque se o cliente está com o produto em mãos, é que ele tem o item ali para vender, então eu não preciso validar o saldo. Automaticamente, naquele momento, quando você finaliza a venda, o saldo de estoque daquele produto vai ficar negativo para você fazer o tratamento, avaliar o que houve de errado para causar esse saldo inconsistente ali na sua venda. Ele gera o contas a receber automático. A minha situação de entrada no contas a receber é a entrada, também poderia dar manutenção ou cadastrar uma situação nova lá para filtrar em relatórios depois. As naturezas de operação, tanto para itens distribuídos, eu vou vincular o CFOP de venda 5102 e para itens editados, que seriam itens produzidos por mim mesmo, 5101. Não estou trabalhando com produtos tributados e nem repassando com consignação, quando eu reconsigno para o cliente final. Tipo de movimento de saída, quando eu fizer uma venda, dos relatórios de movimentação, que tipo de movimento eu vou visualizar lá registrado? Venda e que move estoque. E quando eu fizer o cancelamento, a entrada de um cupom que executou uma saída pelo PDV, ele vai ficar gravado como devolução de venda que move estoque também. A série fiscal eu posso ter várias cadastradas, eu tenho aqui o outro cupom fiscal fora,
E a cada série fiscal que você vai visualizando aqui, você vai inserindo, você pode trabalhar de forma diferente essas configurações. Então vamos voltar lá para o PDV. A tela ela é bem simples, tá? O layout. Você pode tanto fazer uma venda direto para um CPF de um parceiro, você pode localizar o parceiro e já inserir a venda automática para ele, ou pode utilizar o consumidor padrão, no caso de sem cliente específico, você usa essa seta aqui para selecionar o cliente padrão, e quando você quer cadastrar um cliente novo, você digita aqui o CPF do cliente, porque caso você não tenha o cadastro do cliente, ele pergunta se você quer inserir e já pergunta para você digitar o nome do cliente aqui. Então, eu vou cadastrar o meu cliente, lembrando das regrinhas de padronização. E aí, para incluir o cliente, eu venho aqui, ó, nessa ferramenta, incluir o cliente. Aí o sistema diz assim, ó, esse processo fará um cadastramento rápido de um novo cliente. Será considerado apenas o nome e o documento, no caso aqui o CPF. As demais informações serão copiadas do consumidor padrão, que é o meu consumidor código 78, para agilizar o cadastro. Havendo necessidade de um cadastramento mais completo, será necessário acessar este novo cliente, lá na parte de cadastro do cliente, e alterar os dados. Então, parte de endereço, aquelas situações mais avançadas ali do cadastro do cliente, ele vai copiar tudo do consumidor diverso. Mas eu consigo já inserir e fazer a venda personalizada para o CPF deste cliente em questão. Ele vem aqui numa nova venda, o responsável que ficou atrelado lá, tem a opção de fazer o manual ou automático. Quando eu busco o item aqui, o automático já joga aqui para baixo no grid de lançamento e o manual ele vai passar pelos campinhos de digitação aqui do item. A busca do item, eu posso utilizar um leitor de código de barras, posso digitar o cadastro código do produto, posso digitar uma parte do nome e usar o ESC para fazer a busca de todos os itens que façam relação a essa visualização. O primeiro Enter do teclado, ele ajusta o código de barras para te mostrar se é esse mesmo produto. O segundo Enter vem para o campo quantidade. Como a gente inseriu 1 lá, ele vem direto no marcado. Posso aplicar um desconto em percentual, um desconto em reais ou não aplicar desconto nenhum e inserir o item aqui no meu grid de lançamento. Após a inserção do item, ele já contabiliza aqui a quantidade de produtos e os valores envolvidos na sua venda. Ah, mas não é esse, o cliente desistiu do produto. Venho aqui no X, seleciono produtos, venho aqui no X e já faço a visualização. Vamos buscar aqui no manual, mudar para o automático para visualizar a diferença aqui da inserção. Busquei o item e ele já inseriu no primeiro Enter o item aqui no nosso grid, já finalizou a venda. Ah, eu inseri o produto e o cliente me pediu um desconto. Como eu faço para aplicar um desconto extra aqui nessa venda, depois dos itens já terem sido selecionados? Venho aqui nessa abinha da direita, busco aqui a opçãozinha do desconto extra e vou aplicar o desconto em valor de R$2 na minha venda. E venho aqui no Vzinho para inserir a seleção. Ele pergunta se eu quero realmente atribuir um desconto de R$2 para o item, e aí ele vai ajustar o desconto do produto para a minha venda ficar nesse valor final. Concluí o lançamento dos itens em relação a essa venda. Como que eu faço para finalizar agora? Aqui embaixo eu tenho as opçõezinhas que o sistema te oferece. Então eu venho aqui no F12 para inserir a forma de pagamento. Então ele está me pagando em dinheiro, só que ele está me dando R$50. Vou digitar aqui o valor. E aí o sistema me aponta o troco que eu tenho que voltar. Confirmo. E a partir do momento que eu concluir, inserir a venda aqui, eu venho no finalizar, para já concluir esse processo. Legal, concluiu a minha venda, já voltou aqui para a minha tela principal. Se eu clicar de novo com o botão direito do mouse, eu tenho algumas outras opções em relação ao que o PDV me oferece. Uma busca avançada de itens para você buscar no seu catálogo de produtos, por autor, por editora, por gênero. Você não precisa acessar outra tela para buscar essas informações. Aqui o próprio PDV te traz esse resumo. Tem a opçãozinha de imprimir o cupom, que seria um pedidinho para conferência. Imagine o cliente está te pedindo um orçamento de quanto vai ficar aquela venda. Você tem todos os itens lançados aqui. Antes de finalizar o cupom, uma venda grande, você pode imprimir para conferência. O cancelamento, então, ele vai chamar a telinha de cancelamento quando você já tiver processado o cupom fiscal para que você conclua essa etapa. É como se você já tivesse impresso uma nota e finalizado a etapa dentro do sistema. Como a gente ainda não processou essa venda, eu não vou chamar essa telinha porque eu ainda não concluí.
desconto extra, que seria essa mesma opçãozinha que a gente usou agora, inserção automática, que é o F8, que a gente viu ali as opções, as configurações do PDV, cancela a venda. Também, essa opçãozinha é para você usar antes de processar a venda. Então, essa venda que a gente está aqui, ó, paradinho, que a gente ainda não concluiu, eu posso vir aqui e cancelar essa operação. Ele limpa a tela e fica pronta para a próxima venda você visualizar. Reimpressão é quando você está trabalhando com a impressão mesmo do cupom, porque o sistema ele tem uma diferença entre o cupom impresso e o que você apenas finalizou. O impresso, ele busca lá da memória, que ficou salvo os cupons impressos. Então, como eu não estou trabalhando com impressora, eu não vou ter dados aqui para visualizar. E esse relatório de vendas que ele já joga também direto numa impressora para você. Ele dá uma movimentaçãozinha, um resuminho por forma de pagamento, mas ele sai direto na impressora para conferência. Então, em relação ao PDV não fiscal, são essas funcionalidades que o sistema te oferece. Ele vai ficar vinculado todas essas informações e aí a próxima etapa, depois de você ter concluído a venda, quando aqui na opção da configuração do PDV você utiliza a opção de não processar a venda automaticamente depois que você conclui o processo de lançamento e finalização lá do cupom, é processar aqui na telinha de processamento de séries fiscais. Então nós temos aqui a venda, busquei por empresa e filial, a série fiscal que ficou atrelada a essa operação, busquei aqui por todos os clientes, todos os tipos de venda. E aí, o que ele vai trazer aqui pra gente? Essa venda que a gente finalizou do meu cliente Astrogildo. Se eu tivesse mais listinhas, né, de notinhas aqui para processar, eu poderia usar o botãozinho de processar tudo ou processar uma a uma em relação às vendas que você está setado aqui no grid em cima. Valores e pagamentos é o financeiro, referente a esse cupom que você lançou. Ele gera um número do controle, que é um número sequencial, e o número da série, que também é um outro númerozinho de controle dentro do software. Não está ligado a nenhum contrato. Então, vamos voltar lá para o item do lançamento. E se eu clicar aqui com o botãozinho direito dentro dessa tela, o que ele vai fazer? Daqui mesmo, eu posso cancelar, reverter esse processo, ou eu posso processar, que seria a mesma funcionalidade do botãozinho processar. Como ele está certinho aqui o número de controle, essa opçãozinha do número de controle não habilitou. Podem acontecer algumas situações de falha de comunicação quando você usa uma impressora fiscal, por isso que tem esses relatóriozinhos aqui dentro do software, inclusive de gerar o número de controle, porque é uma troca entre o software e a impressora fiscal, no caso dessas operações. Então, vou processar essa venda aqui, e aí a partir desse momento, o processamento realizado com sucesso, a gente já deu sequência, saída no estoque do produto lançado dentro da venda e lançamento no meu financeiro, no meu contas a receber, projetando já esse valor previsto lá no nosso fluxo de caixa. Depois de processada essa venda, no caso de uma necessidade de cancelamento, aí você realmente teria que fazer o cancelamento aqui pela telinha de cancelamento de movimentações, tá? Faturamento, cancelamento de notas fiscais e movimentação. Então, a gente já visualizou aqui as opções do PDV. Na próxima aula, a gente vai visualizar quais são os recursos que a gente pode utilizar, informações mais avançadas em relação às configurações da forma de pagamento, condição de pagamento. É isso, pessoal. PDV não fiscal, trazendo aí todos os recursos para você fazer as vendas, da saída do seu estoque e controlar também os recebimentos para posterior integração com o fiscal. Então, dentro do módulo de venda varejos, você vai ter esse recurso do PDV não fiscal para ser utilizado em diversas operações e situações onde você vai ter que fazer o ajuste do seu estoque, né, de uma forma automatizada ali dentro da ferramenta, usando inclusive o leitor de código de barras, que ele está disponível, esse recurso também no PDV não fiscal. E você, ao finalizar o processamento ali da venda, já tem integrado dentro do software tanto abaixo do seu estoque, quanto os lançamentos no seu contas a receber. Fique ligado nas nossas aulas, curta o nosso canal, inscreva-se para não perder as notificações dos próximos cursos e até a próxima!